A viuvez tinha um som, e para Lúcia, era o som do vento assobiando pelas frestas de uma vida que já não era sua. Fazia um ano que seu marido, Miguel, partirá, levando consigo a música do mundo e deixando para trás um silêncio pesado e dívidas que cresciam como ervas daninhas. Em uma cidade pequena como Monte Belo, uma viúva sem dinheiro era uma figura de pena e, pior, de desprezo velado. E naquele dia, na praça da cidade, o desprezo encontrou sua voz. R$ 150, gargalhou Dona Magnólia, esposa do prefeito e autoproclamada primeira-dama da cidade, o leque em sua mão tremulando como as asas de um abutre satisfeito. Ela pagou R$ 150 por aquela ruína na montanha. O que ela pretende fazer? Cultivar fantasmas. A roda de senhoras que a cercava riu em uníssono, um som agudo que fez Lúcia, do outro lado da praça, encolher-se dentro de si mesma. A ruína ou era uma pequena cabana de madeira, abandonada há décadas, na encosta da Serra das Almas. A prefeitura leiloara como o terreno imprestável, e Lúcia, usando as últimas economias que Miguel lhe deixará, deu o único lance. A história de Lúcia é um lembrete de que a força muitas vezes se esconde na dor, e que os maiores segredos podem estar guardados nos lugares mais humildes. Se você acredita na coragem que nasce do amor e da memória, então você está no lugar certo. Antes de descobrirmos juntos o que o destino reservou para ela, aproveite para se inscrever no canal e não se esqueça de deixar um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. Eu adoro ver até onde nossas histórias viajam. Para aquelas mulheres, a compra de Lúcia era um ato de loucura, a prova final de que a dor havia lhe tirado o juízo. Mas elas não conheciam o segredo da cabana. Não o segredo que estava escondido sob suas tábuas, mas o que estava guardado no coração de Lúcia. Aquela cabana fora o primeiro refúgio dela e de Miguel, o lugar onde ele a levará quando eram jovens namorados, o lugar onde ele lhe prometera um futuro. Comprar aquele monte de madeira podre não foi um investimento, foi um ato de devoção, uma tentativa desesperada de comprar de volta um eco de felicidade. Nos dias que se seguiram, Lúcia se tornou a eremita da montanha. Ela subia a trilha íngreme todas as manhãs, o corpo magro curvado sob o peso de ferramentas e de uma determinação silenciosa. A cabana era um desastre. O telhado havia desabado parcialmente, o assoalho estava macio e perigoso em alguns pontos, e a natureza havia começado a reivindicar o lugar, com trepadeiras entrando pelas janelas quebradas. Ela trabalhou com uma fúria contida. Arrancou o mato, varreu a sujeira de anos, consertou o que pôde com as poucas ferramentas que tinha. Cada tábua que ela pregava, cada viga que ela reforçava, era um ato de desafio contra a pena da cidade, contra a fragilidade de sua própria vida. Ela estava reconstruindo não apenas uma cabana, mas a si mesma. Foi em uma tarde chuvosa, quando o interior da cabana estava escuro e sombrio, que o chão revelou seu segredo. Enquanto carregava um feixe de lenha para a lareira, o pé de Lúcia afundou. A tábua do assoalho, enfraquecida por uma goteira antiga, partiu-se com um estalo seco. Ela caiu, o corpo se chocando contra o chão, a lenha se espalhando ao seu redor. Dolorida e frustrada, ela se levantou, pronta para praguejar contra sua má sorte. Mas ao olhar para o buraco no chão, ela viu algo que não deveria estar lá. Não a terra escura e úmida que esperava, mas o brilho de metal. O coração dela disparou. Com as mãos trêmulas, ela arrancou os pedaços de madeira podre, alargando o buraco. Debaixo das tábuas, envolta em lona encerada para protegê-la da umidade, estava uma caixa de metal, pesada e fechada com uma fechadura de ferro. Levou quase uma hora, usando um martelo e uma talhadeira, para quebrar a fechadura enferrujada. O som de seus golpes ecoava na cabana silenciosa, um ritmo de expectativa e medo. Finalmente, com um estalo metálico, a fechadura cedeu. Ela levantou a tampa pesada, a respiração presa na garganta. Um brilho ofuscante a fez recuar. A caixa estava cheia até a borda, não com moedas, mas com pedras. Pedras brutas, não lapidadas, de um verde profundo, de um azul cintilante e de um branco leitoso que parecia conter fogo. Esmeraldas, diamantes, águas marinhas. Um tesouro em seu estado mais puro e selvagem. Era uma fortuna que desafiava a imaginação, o suficiente para comprar o vale inteiro, para silenciar a risada de Dona Magnólia para sempre.
Lágrimas de alívio e choque escorreram pelo rosto de Lúcia. Era um milagre. Uma dádiva de Deus, uma recompensa por seu sofrimento. Mas enquanto seus dedos exploravam as pedras frias e angulosas, ela sentiu algo macio no fundo da caixa. Ela afastou as gemas e puxou um pequeno embrulho de veludo. Dentro, não havia mais joias. Havia duas coisas. A primeira era um medalhão de prata, que ela reconheceu instantaneamente, o ar escapando de seus pulmões em um gemido de dor. Era o medalhão de São Miguel Arcanjo de seu marido. Ele o usava todos os dias. Ele estava com ele no dia em que seu trator capotou na ravina, o acidente que o matou. A polícia lhe dissera que o medalhão havia se perdido no acidente, arrancado de seu pescoço. Mas estava ali. Limpo. Intacto. O segundo item era um pedaço de papel amarelado, dobrado várias vezes. Com os dedos trêmulos, ela o desdobrou. Era a caligrafia de Miguel, apressada, quase ilegível, escrita sob grande pressão. Não era uma carta de amor. Era uma confissão. Asterisco Lúcia, meu amor, se você está lendo isto, significa que o pior aconteceu e que minha sorte finalmente acabou. Perdoe-me pelo que você vai ler. A história de nossa prosperidade, o dinheiro que nos permitiu construir nossa vida, não veio do suor de nossas colheitas. Veio disso, a carta descrevia em detalhes um crime que se tornará uma lenda na região, ocorrido 30 anos antes, o roubo da mina da Coroa Verde. Uma quadrilha ousada havia invadido a mina e desaparecido com uma fortuna em gemas brutas, um crime que nunca fora resolvido. Miguel, seu Miguel, o homem honesto e trabalhador que todos amavam e respeitavam, era o cérebro por trás de tudo. Ou éramos 5, continuava a carta. 5 jovens desesperados por uma vida melhor. Nós fizemos um pacto. Esconderíamos o tesouro por 30 anos, até que o crime fosse esquecido, e então o dividiríamos. Eu, como líder, fiquei como guardião. Mas a ganância envenenou a alma de meus parceiros. Um a um, eles tentaram me trair. E um a um, eles desapareceram. Agora, só resta um. O mais perigoso de todos. Ele se esconde atrás de uma máscara de respeitabilidade, mas seus olhos são os de uma serpente. Ele sabe que o prazo está chegando. Ele está me caçando. Eu escondi a parte principal do tesouro aqui, em nosso lugar, o único lugar que ele nunca pensaria em procurar. Se ele me pegar, use isso. Exponha-o, vingue-me. Mas, acima de tudo, sobreviva. Eu te amo. O mundo de Lúcia se desfez. O homem que ela amava, o homem por quem chorava, não era quem ela pensava. Sua vida inteira, a fundação de suas memórias mais felizes, era uma mentira, construída sobre um tesouro roubado. E seu luto não era por um acidente, mas por um assassinato. Enquanto ela estava ali, de joelhos no chão frio da cabana, o medalhão em uma mão, a confissão na outra, um som do lado de fora fez congelar. O som de um galho seco se quebrando sob o peso de uma bota. Lento. Deliberado. Ela olhou pela janela empoeirada. Na borda da clareira, parado nas sombras do crepúsculo, estava um homem. Ele não era um estranho. Era um dos parceiros de negócios mais antigos e respeitados de seu falecido marido, um homem que falará com lágrimas nos olhos no funeral de Miguel. Um homem que, nas últimas semanas, a havia ajudado, perguntando casualmente se ela tinha algum plano para a velha cabana na montanha. Seus olhos não estavam na cabana. Estavam fixos nela, através da janela, e em seu rosto, não havia a simpatia de um amigo, mas a paciência satisfeita de uma aranha que finalmente vê a mosca entrar em sua teia. Ele estava esperando. Por um ano inteiro, ele estivera esperando. O homem nas sombras não se apressou. Ele saboreou o momento, o predador que finalmente vê o cofre se abrir após uma longa e paciente vigília. Lúcia o conhecia como Ramiro, um comerciante da cidade, um homem de sorriso fácil e aperto de mão firme, que sempre tinha uma palavra de consolo para a pobre viúva de Miguel. Agora, a simpatia em seu rosto era uma máscara grotesca sobre um abismo de cobiça. Ele deu um passo para a clareira, o crepúsculo envolvendo-o em um manto roxo.
Lúcia, disse ele, a voz ainda suave, mas despojada de toda a sua falsa cordialidade. Eu sabia que Miguel era um homem sentimental. Esconder o prêmio em seu pequeno ninho de amor. Tão previsível. O choque da revelação sobre Miguel havia paralisado Lúcia, mas a presença de Ramiro, o assassino de seu marido, foi como um balde de água gelada em seu rosto. O luto se transformou em uma adrenalina fria e cortante. Ela não era mais a esposa de luto de um herói. Era viúva de um ladrão, e seu legado final não era de honra, mas de perigo. Ela precisava sobreviver. Ela se levantou lentamente, colocando-se entre Ramiro e a caixa aberta no chão. O que você quer, Ramiro? Ele riu, um som seco e sem alegria. O que eu quero? Eu quero o que é meu por direito. Eu quero os últimos 30 anos da minha vida que passei esperando por este momento. Miguel era inteligente, eu admito. O cérebro de toda a operação. Mas ele ficou mole. Sentimental. Começou a falar sobre devolver o dinheiro, sobre limpar a consciência. Homens com a consciência limpa não sobrevivem neste mundo, Lúcia. Eu apenas acelerei o inevitável. Era uma confissão, entregue com a casualidade de quem comenta sobre o tempo. Ele dera a ordem para sabotar o trator de Miguel. Ele o matara. Agora, disse Ramiro, dando um passo em direção à porta da cabana, pegue a caixa. Vamos dar uma caminhada. Lúcia olhou para a caixa cheia de gemas, sua única moeda de troca. Entregá-la significaria o fim. Ela precisava de uma vantagem, de tempo. A mente de Miguel, sua astúcia, era a única herança que poderia salvá-la agora. Ela se lembrou de como ele planejava tudo, sempre com um plano B, uma rota de fuga. Ela tinha que criar uma. Você é um tolo, Ramiro, disse ela, a voz surpreendentemente firme. Um tolo ganancioso, exatamente como Miguel disse que você era. A zombaria o deteve. O que você disse? Você acha que ele esconderia tudo em um único lugar? Depois de ver o que a ganância fez com os outros? Esta caixa, e ela chutou a caixa com o pé, e é apenas a minha parte. A parte da viúva. Uma isca. Ele sabia que você viria por ela. A parte real, a sua parte é a dele, está em outro lugar. Era uma mentira desesperada, nascida do pânico, mas regada com a verdade da paranoia de Miguel. Ramiro a encarou, os olhos se estreitando, a ganância lutando com a desconfiança. Ele queria acreditar. A perspectiva de uma fortuna ainda maior era uma isca irresistível. Onde? Ele rosnou. A carta, mentiu Lúcia. A carta que ele deixou não era uma confissão. Era um mapa. Um enigma. Leva ao resto. E só eu sei como decifrá-lo. O jogo havia mudado. Ela não era mais apenas a guardiã do tesouro, ela era a chave. Ramiro sorriu lentamente, um sorriso de serpente. Muito bem, Lúcia. Parece que, afinal, você é a esposa de Miguel. Gosto de você assim. Muito mais interessante. Ele entrou na cabana. Pegue a caixa. E o mapa. Nós vamos encontrar o resto do nosso tesouro juntos. Enquanto se abaixava para fechar a pesada tampa de metal, Lúcia agiu. Com um movimento rápido e discreto, ela pegou um dos objetos que estava usando para consertar a cabana e o velho compasso de latão de Miguel, que ela guardava como lembrança, e o deixou cair silenciosamente na poeira, perto da porta, com a agulha apontada não para o norte, mas firmemente para o leste, na direção das montanhas mais altas, as montanhas do fim do mundo. Era um gesto minúsculo, uma prece silenciosa lançada na escuridão, um último ato de fé de que alguém, em algum lugar, poderia encontrar aquele grito de socorro mudo. A jornada para as montanhas foi um pesadelo. Ramiro a forçou a seguir em frente, a escuridão da noite envolvendo-os, a luz de sua lanterna um único olho instável na imensidão da serra. Ele a empurrava, a ameaçava, a ganância dando-lhe uma energia febril. Ele falava, se gabava, contando a história do roubo, dos parceiros que ele e Miguel haviam eliminado ao longo dos anos, pintando um retrato de seu falecido marido que era ao mesmo tempo um gênio e um monstro. Para Lúcia,
Cada passo era uma tortura dupla, a dor física da caminhada e a agonia de suas memórias sendo reescritas em tempo real com sangue e traição. Enquanto isso, em Monte Belo, a ausência de Lúcia começou a ser notada. No início, foi apenas fofoca. A viúva finalmente abandonou sua cabana de tolo. Mas quando o dia seguinte chegou e ela não apareceu na cidade para comprar mantimentos, um homem sentiu um calafrio de um pressentimento antigo. Delegado Ivo, agora aposentado, era um homem assombrado por um único caso, o roubo da mina da Coroa Verde. Fora seu primeiro grande caso como um jovem policial, e seu maior fracasso. Ele nunca acreditou na história oficial, na ideia de que uma quadrilha de forasteiros pudesse ter realizado um roubo tão perfeito e desaparecido sem deixar vestígios. Ele sempre sentiu que a resposta estava bem debaixo de seus narizes, na própria cidade. A notícia da loucura ou da viúva Lúcia comprando a cabana abandonada, um lugar que sempre esteve na periferia do mistério, havia despertado sua curiosidade. O desaparecimento dela acendeu um alarme. Ignorando os protestos do novo e complacente delegado da cidade, Ivo pegou seu jipe velho e subiu a trilha da montanha. A cabana estava silenciosa, a porta entreaberta, o ar frio. Ele viu a tábua do assoalho quebrada, a terra remexida no quintal. Ele viu as marcas de botas de um homem e as pegadas menores e hesitantes de uma mulher. E então, perto da porta, brilhando fracamente na luz do sol da tarde, ele viu o compasso de latão. Ele o pegou. Não era um objeto que alguém simplesmente deixaria cair. Era o compasso de Miguel, ele o reconheceu. Ivo conhecia Miguel desde menino. E a agulha não apontava para o norte. Estava travada, apontando firmemente para o leste, para a silhueta imponente das montanhas do fim do mundo. Não era um objeto perdido. Era uma mensagem. Um sinal. O velho instinto de caçador, adormecido por anos de aposentadoria, despertou com força total. O caso que o assombrara por 30 anos não estava mais frio. Ele estava vivo, sangrando, e se movendo em direção às montanhas. De volta à serra, Lúcia estava no limite de suas forças. Ramiro a havia forçado a subir até uma antiga e perigosa trilha de mineração, um caminho cortado na face de um penhasco. Onde está, Lúcia? Ele rosnou, a paciência se esgotando. O enigma. Diga-me onde o resto está escondido. Lúcia olhou para o abismo escuro abaixo e depois para o rosto ganancioso de Ramiro. Ela não tinha mais para onde ir. A mentira havia chegado ao fim. Ela precisava de um novo plano, uma última e desesperada aposta. Não é um enigma, disse ela, a voz fraca, mas clara. É um encontro. Miguel não confiava em ninguém. Ele dividiu o tesouro e dividiu a informação. Ele me deu a localização. E ele deu a hora e a data para o outro guardião. A única pessoa em quem ele confiava mais do que em você. Que guardião? Cuspiu Ramiro, desconfiado. Lúcia olhou para o céu estrelado, uma ideia insana se formando em sua mente. O último de nós. O quinto parceiro. Aquele que ninguém nunca encontrou. Aquele que eles chamavam de a sombra. Era uma invenção completa, uma fantasia tecida a partir das histórias de fantasmas que os mineiros contavam. Mas nos olhos de Ramiro, que viverá 30 anos em um mundo de traição e paranoia, a semente da dúvida encontrou um solo fértil. A possibilidade de um quinto parceiro, uma sombra que os observara o tempo todo, era a personificação de seus piores medos. Quando, ele sussurrou. Lúcia olhou para a lua cheia, quase no auge de seu arco no céu. Agora, ela disse. À meia-noite. Quando a lua tocar o pico da viúva. Ele estará esperando por nós lá. Ela apontou para o pico mais alto e mais perigoso da serra, um pináculo de rocha que parecia um dente quebrado contra as estrelas. Era uma subida quase impossível, especialmente à noite. Mas para um homem cego pela ganância e agora assombrado por um fantasma que ela mesma criará, parecia o único caminho a seguir. A corrida pela fortuna havia se transformado em uma peregrinação para encontrar um espectro, e Lúcia, a viúva indefesa, agora era sacerdotisa daquela cerimônia mortal.
A mentira de Lúcia, nascida do pânico, era uma semente perigosa plantada no solo fértil da paranoia de Ramiro. A ideia de um quinto parceiro, uma alsombra que os observara por 30 anos, era mais aterrorizante para ele do que qualquer arma. A ganância, que o guiara por tanto tempo, agora tinha uma companheira, e o medo. E o medo o tornava descuidado. Ele forçou Lúcia a subir, a escalada para o pico da viúva tornando-se uma peregrinação profana, uma corrida para um encontro com um fantasma. A trilha era um pesadelo de pedras soltas e ventos cortantes. Cada passo era uma agonia para o corpo exausto de Lúcia, mas sua mente estava afiada, forjada no fogo da sobrevivência. Ela alimentava a paranoia de Ramiro com sussurros, com olhares nervosos para as sombras, fingindo ver coisas que não estavam lá. Ele sempre gostou das alturas, ela dizia. Miguel dizia que a sombra era mais um pássaro do que um homem. Enquanto eles subiam, nas encostas mais baixas, outro caçador se movia com uma paciência que Ramiro jamais conhecera. Delegado Ivo, com o compasso de latão na mão, seguia a trilha deles não com velocidade, mas com a sabedoria de um homem que passou a vida lendo as histórias que a terra conta. Ele encontrou o acampamento apressado que Ramiro fizera, o resto de uma fogueira, uma lata de comida vazia. Ele viu as pegadas, as botas pesadas e agressivas de um homem empurrando, e as pegadas menores e arrastadas de alguém sendo forçado a ir em frente. E ele sabia para onde eles estavam indo. O Pico da Viúva. Era o lugar para onde todas as histórias sombrias do vale eventualmente levavam. Lúcia e Ramiro alcançaram o cume pouco antes da meia-noite. O lugar era uma plataforma de rocha varrida pelo vento, cercada por 3 lados por um abismo de escuridão. A lua cheia banhava a cena em uma luz prateada e fantasmagórica, fazendo as pedras brilharem como ossos. Estamos aqui, disse Lúcia, a voz quase levada pelo vento. Agora, esperamos. Eles esperaram. O silêncio no topo do mundo era absoluto. Cada minuto que passava, a tensão em Ramiro crescia. Ele andava de um lado para o outro, a arma em sua mão, os olhos vasculhando cada sombra, cada fenda na rocha. Meia-noite veio e se foi. A lua começou sua lenta descida no céu. E ninguém apareceu. A compreensão, lenta e depois avassaladora, tomou conta do rosto de Ramiro. A paranoia se desfez, substituída por uma fúria pura e vulcânica. Ele se virou para Lúcia, os olhos injetados de sangue sob a luz da lua. Não há sombra nenhuma, não é? Ele sibilou, a voz um rosnado baixo. Nunca houve. Ele ergueu a arma. Você me fez de idiota. A esposa de Miguel, até o fim. Naquele exato instante, uma voz calma e envelhecida cortou o vento, vinda da escuridão do caminho pelo qual haviam subido. Ela não, Ramiro. Você fez de si mesmo um idiota por 30 anos. Delegado Ivo saiu das sombras, não com uma arma em punho, mas com as mãos nos bolsos de seu casaco velho, a autoridade em sua voz mais poderosa que qualquer revólver. Ramiro girou, pego de surpresa. Ivo. O velho cão de caça. Você deveria estar em casa, dormindo. Eu não durmo bem há 30 anos, Ramiro. Desde que um jovem promissor chamado Miguel e seus amigos decidiram que eram mais espertos que todo mundo. E desde que começaram a desaparecer, um por um. Eu só não consegui provar que era você o último da lista. A presença de Ivo, a súbita aparição da lei que ele pensava ter deixado para trás, quebrou o controle de Ramiro. Ele estava encurralado. Ele olhou de Ivo para Lúcia, a fonte de sua ruína. Tudo acabou, Ramiro, disse Lúcia, a voz agora firme, sem nenhum traço de medo. Miguel está morto. Você está acabado. O tesouro é apenas um monte de pedras amaldiçoadas. Nunca, ele gritou, a ganância de uma vida inteira explodindo em um último ato desesperado. Ele mirou em Lúcia, o dedo no gatilho. Mas Lúcia agiu primeiro. Com um grito que era parte dor, parte libertação, ela pegou a pesada caixa de metal com as gemas e a arremessou, não contra ele, mas para o lado, em direção à beira do precipício. A reação de Ramiro foi puro instinto. 30 anos de cobiça o impulsionaram. Ele se jogou para o lado, tentando interceptar a caixa, seus olhos fixos no prêmio que definirá sua vida.
Seus pés encontraram o cascalho solto na borda do pico. Ele se desequilibrou, os braços se agitando no ar. Por um instante, ele pareceu pairar no limite entre o mundo e o nada. Seus olhos se arregalaram em terror e compreensão. E então, com um grito que o vento engoliu, ele e a caixa de metal desapareceram no abismo. O silêncio que se seguiu foi profundo e absoluto. Lúcia e Ivo ficaram parados, ofegantes, sob a luz da lua, enquanto o sol começava a lançar suas primeiras e tímidas pinceladas de cor no horizonte. A longa noite havia acabado. Um ano depois, o Vale de Monte Belo era um lugar sutilmente mudado. A história da viúva da montanha se tornará uma lenda, um conto de coragem que inspirou um respeito silencioso em toda a cidade. A caixa de gemas foi recuperada de uma saliência de rocha, e o corpo de Ramiro, do fundo do cânion. O tesouro foi entregue às autoridades, e o caso do roubo da mina da Coroa Verde foi finalmente encerrado. Lúcia, agora simplesmente o Dona Lúcia, recusou a maior parte da recompensa substancial que o Estado lhe ofereceu. Ela aceitou apenas o suficiente para comprar um pequeno pedaço de terra no vale e não a cabana assombrada, mas um lote ensolarado perto da cidade. E lá, ela construiu seu sonho. Não uma casa grande, mas uma estufa de vidro e madeira, uma floricultura chamada Aurora. Ela se tornou a fornecedora de beleza para o vale. Suas flores estavam nos casamentos, nos batizados e nos funerais. As mesmas mulheres que zombaram dela, incluindo Dona Magnólia, agora compravam suas orquídeas e lírios, suas interações com Lúcia agora tingidas de um respeito relutante e um pouco de medo. Ela nunca se esqueceu de Miguel. Ela se reconciliou com o homem que ele era e o jovem sonhador que ela amou, e o homem falho que fez escolhas terríveis. Ela guardou seu medalhão não como um símbolo de um crime, mas como uma lembrança de um amor que, apesar de tudo, havia sido real. Naquela tarde de primavera, Lúcia estava em sua estufa, o cheiro de terra úmida e flores no ar. O sol se filtrava pelo vidro, aquecendo seu rosto. Ela cuidava de uma nova muda de rosa, as mãos firmes e seguras. Ela não era mais a viúva de ninguém, nem a vítima de uma história. Ela era a jardineira de sua própria vida. E pela primeira vez em muito, muito tempo, seu jardim estava florescendo.